De todos os países que o Brasil não deveria ter problemas, o principal dele são os nossos vizinhos americanos. E infelizmente parece que o nosso governo ou é louco ou a resposta mais exata para isso é não tão nem aí para nada que vai acontecer, de bom ou de ruim, levando em consideração que eles têm muita grana e quem sempre sofre são aqueles que são os meros mortais, né? Os mais pobres, nós. Vejam isso. Comitê Parlamentar dos Estados Unidos critica a decisão que impede a ida de Bolsonaro à posse de Trump. O Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, liderado por parlamentares republicanos, manifestou nesta quinta-feira, dia 16, ontem à tarde, oposição à decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o ex-presidente Jair Bolsonaro de viajar aos Estados Unidos para participar da posse do presidente eleito Donald Trump, marcada para o próximo dia 20, na segunda-feira. O comitê americano manifestou-se sobre a decisão do STF de proibir Jair Bolsonaro de viajar aos Estados Unidos para participar da posse de Trump. A decisão foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu haver riscos de fuga por parte do ex-presidente. Bolsonaro está com o passaporte retido desde fevereiro de 2024 por ser investigado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que não há interesse público na viagem de Bolsonaro, pois o mesmo não exerce funções que confiram o status da representação oficial do Brasil. Se um ex-presidente não tem nenhum tipo de representação oficial num país, não diria nem tanto oficial, mas ter a representação pelo fato de ser um ex-presidente, então isso aqui não faz o menor sentido. Em uma publicação na conta oficial do X, o antigo Twitter, o comitê declarou: Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ter permissão para comparecer à posse do presidente Trump. Para quem não viu a publicação, ela está aqui para vocês verem. Deixa eu reduzir. Ela está aqui, oficial. Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ter permissão para comparecer à posse do presidente Trump. E uma outra página, a The Associated Press, que também é grande e verificada, também fez a menção à Suprema Corte Brasileira por proibir o Jair Bolsonaro de ir à posse de Trump, uma coisa que não faz nenhum sentido. Inclusive, mais abaixo aqui nessa matéria, nós temos aqui um comentário, né, uma publicação, em resposta a essa publicação oficial, feita pelo Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, dizendo assim: Jair Bolsonaro retornou voluntariamente dos Estados Unidos em março de 2023, quando a investigação do 8 de janeiro no Brasil já estava em andamento. Mais tarde, em dezembro, ele foi à Argentina também para a posse do grande presidente Javier Milei. Não há absolutamente nenhum risco de fuga que justifique a apreensão do passaporte de Bolsonaro. Tudo não passa de uma desculpa para prejudicar o trabalho político do maior adversário de Lula da Silva, já se tornando normal na região haver eleições falsas, onde opositores da esquerda são presos, como Nicarágua e Bolívia, inelegíveis, como na Venezuela e no Brasil, ou quando são vítimas de tentativas de homicídio, Bolsonaro, Trump, ou mesmo realmente assassinados, como Villavicencio. Impedir que Bolsonaro se encontre com Donald Trump por meio de um juiz que é notoriamente inimigo pessoal do Bolsonaro coloca a credibilidade das autoridades brasileiras no mesmo patamar das autoridades venezuelanas. Não sei como os Estados Unidos reconhecerão uma eleição em um clima tão antidemocrático. Se o Brasil não conseguir reverter esse cenário atual de inquisição e perseguição à direita, em poucos anos, nenhuma quimioterapia salvará o Brasil. Há uma janela de oportunidade para o Brasil, a nona maior economia do mundo, que é a metade da América do Sul em termos de território e população, não se tornar a próxima Venezuela. Se isso acontecer, estamos falando de 50 milhões de refugiados em um curto espaço de tempo. Para onde eles iriam? É isso que está em jogo. Algo muito maior do que apenas um brasileiro indo à posse de um amigo nos Estados Unidos. Tá aí o post do Eduardo Bolsonaro, bem forte, né? É uma fala bem forte. Particularmente, eu, como disse no último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui no card para vocês, também acredito que não existe essa possibilidade do Bolsonaro não retornar, afinal de contas, com o capital político que ele tem, ou seja, com o povo que ele consegue reunir, não faz o menor sentido ele simplesmente não voltar para o Brasil.
sendo que ele já provou em outras situações que ele retornaria. Seguindo aqui a matéria, a decisão do STF foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Já não é novidade para ninguém, né? A gente sabe muito bem quem é que falou isso. Que entendeu haver riscos de fuga por parte do ex-presidente. Bolsonaro está com o passaporte retido desde fevereiro de 2024 como parte de investigação de uma suposta tentativa de golpe. Abre aspas. O cenário que fundamentou a imposição de proibição de se ausentar do país com a entrega de passaportes continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro para se furtar a aplicação da lei penal, afirmou Moraes. O ministro seguiu recomendação da Procuradoria-Geral da República ao negar o pedido feito pela defesa de Bolsonaro, que solicitou autorização para viajar nos Estados Unidos entre os dias 17 e 22 de janeiro. Só lembrando que a PGR se manifestou dizendo que, na opinião deles, argumentou que não há interesse público na viagem de Bolsonaro, pois o mesmo não exerce funções que confiram status de representação oficial do Brasil. Ou seja, a PGR diz que para eles não faz sentido nenhum ele ir, porque ele não representa o Brasil oficialmente nessa viagem. Mas, aqui embaixo, a justificativa de Alexandre de Moraes seria uma possível fuga do Bolsonaro, e ele diz que seguiu a recomendação da PGR, porque a PGR se pôs contrária por dizer que não tem, como não é uma viagem oficial, para eles não faz o menor sentido o Bolsonaro ir. Ou seja, um disse uma coisa, outro disse outra coisa, e esse que disse outra coisa tá tentando se esconder atrás da decisão desse que disse uma coisa. Não sei se ficou confuso isso, mas pronto, essa porra vocês entenderam que vocês são inteligentes. Pronto. Essa é a quarta solicitação negada por Moraes, que justificou sua decisão afirmando que, abre aspas, não houve qualquer alteração fática que justifique a revogação da medida cautelar, fecha aspas. A apreensão do passaporte de Bolsonaro foi determinada no âmbito da Operação Tempus Veritatis, conduzida pela Polícia Federal. Na análise do pedido, Moraes solicitou que a defesa apresentasse o convite formal recebido por Bolsonaro para participar da cerimônia. De acordo com a intimação, o ministro destacou que o convite foi enviado ao deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. O e-mail de origem é info@t47inaugural.com. Na última segunda-feira, os advogados do Bolsonaro alegaram que o convite apresentado é oficial. No entanto, Moraes enviou o documento para análise na PGR antes de tomar uma decisão final. E o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, argumentou que não há interesse público na viagem, pois Bolsonaro não exerce função que confie em status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial dos Estados Unidos. Eu discordo disso aqui, porque ele exerce uma função, sim, função de oposição. E ele é o maior líder que nós temos à oposição do governo Lula. Ou seja, ele é uma pessoa de suma importância e é por isso que ele é tão perseguido atualmente, na minha opinião. Além disso, Gonet reforçou a retenção do passaporte do ex-presidente, tem como objetivo de impedir a sua saída do Brasil, afirmando que a cautela se baseia, portanto, em razão de ordem pública, com o objetivo de preservar substancial interesse público no contexto das investigações criminais que resultou. Na verdade, isso aqui não tem nada de interesse público, é interesse do STF manter o Bolsonaro preso aqui em cárcere, sei lá como é que vocês querem dizer, sem poder sair do Brasil. Essa é a minha opinião, pronto. Vocês tirem suas próprias conclusões. A parte que me toca é que isso aqui, pra dar merda, é 2 palitos. Até porque o Trump já deixou bem claro que está sentindo, está comparando a perseguição sofrida por Jair Bolsonaro com a que ele sofreu depois que o Biden assumiu a presidência. Ou seja, se ele levar isso para o lado pessoal, o Brasil com certeza absoluta terá um problema. E lembrando, pessoal, só para vocês terem noção, isso ganhou uma repercussão tão grande que o The Wall Street Journal, que é um dos maiores jornais de circulação no planeta, fez uma matéria sobre isso, falando que Bolsonaro foi um convidado de honra do presidente Donald Trump e não vai poder ir à posse porque o Supremo Tribunal Federal Brasileiro não o permite. Uma matéria aqui da Revista Oeste, o Wall Street Journal, por causa de Bolsonaro, Lula pode entrar em confronto diplomático com Trump. Isso pode acontecer e é capaz de acontecer. Deixa eu reduzir aqui a tela para vocês verem melhor. Pronto, vamos lá. A PGR decidiu proibir Jair Bolsonaro de deixar o Brasil para participar da cerimônia de posse do presidente reeleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, dia 20. O embate foi tema de reportagem publicada nessa quinta-feira,
ontem no jornal norte-americano The Wall Street Journal, que anteve um conflito entre as duas nações. Abre aspas, o líder de esquerda do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está se encaminhando para um confronto diplomático com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa da recusa do Brasil em permitir que seu antecessor de direita, Jair Bolsonaro, compareça à posse de Trump, escreveu o Wall Street Journal. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, não é os caras da fake news da direita do Brasil que está dizendo, isso é o maior jornal de circulação do planeta que está falando. A Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente do Brasil por suspeita de participação em um suposto plano de tentativa de golpe em 2022. À época, Bolsonaro estava de férias em Orlando. Lembrando que Bolsonaro viajou dia 30 de dezembro e só retornou 3 meses depois. Só para vocês terem ideia. Bolsonaro recebeu o convite para o evento por meio de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ao negar a autorização, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado ao cargo por Lula, argumentou que a solicitação não evidencia interesse público. Eu sou público. E, para mim, a viagem do Bolsonaro até a posse do Trump é sim de meu interesse. É sim da galera da direita. É interesse sim da oposição a esse governo lixo que tá agora. Mas vamos lá. E que o ex-presidente não ocupa nenhum cargo público para participar da cerimônia. Bolsonaro foi um dos aliados mais próximos de Trump na América Latina, durante seus mandatos concomitantes. Disse ao Wall Street Journal ser vítima de perseguição política. Ele nega todas as acusações relacionadas ao suposto golpe fantasioso que nunca aconteceu. Abre aspas, estão tentando me humilhar, me pintar como o pior criminoso do mundo, declarou, fecha aspas. O dilema de Lula sobre a liberação de Bolsonaro para a posse de Trump. A equipe de posse de Trump confirmou ao The Wall Street Journal que Bolsonaro foi convidado para a posse, ou seja, não é mentira, ele foi convidado. Agora Lula enfrenta um dilema complicado. O jornal afirma que permitir a viagem de Bolsonaro poderia ser interpretado como um reconhecimento de falhas nas acusações contra ele. Por outro lado, impedir sua saída pode intensificar as tensões diplomáticas com a futura administração de Trump. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco, que já representa relações delicadas com o governo de esquerda do Brasil. Analistas políticos sugeriram ao Wall Street Journal que o Supremo Tribunal Federal pode usar a tática de adiar a decisão até que seja tarde demais para Bolsonaro comparecer à posse. Já o governo Lula pode enfrentar críticas, independentemente do desfecho, seja por enfraquecer sua posição nas acusações de conspiração, seja por prejudicar relações comerciais com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Declarações de Bolsonaro. Durante a entrevista, Bolsonaro expressou sua revolta com as restrições da viagem, chamando as acusações de absurdas. Abre aspas, isso beira o ridículo. Alguém já ouviu falar de alguém tentando dar um golpe de Estado na Disney? Perguntou Bolsonaro. Impossibilitado de concorrer a cargos políticos até 2030, o ex-presidente acredita que Donald Trump poderá ajudá-lo a retornar ao poder, possivelmente por meio de sanções econômicas contra o governo Lula. Ele e Trump compartilham visões semelhantes em várias questões, o que reforçou seus laços durante os seus mandatos. O Wall Street Journal destaca que a relação entre Lula e a futura administração de Trump já enfrenta dificuldades, exacerbada por ações dos ministros do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, responsável pelo bloqueio do X de Elon Musk no Brasil. Lembrando, pessoal, só para vocês visualizarem isso aqui, lembrando que não foi só o X, eles bloquearam as contas da Starlink e retiveram dinheiro das contas da Starlink. Ou seja, isso aqui não é brincadeira. A gente está falando de uma crise diplomática grave, seríssima. E isso pode acarretar merdas o suficiente para dificultar em muito a nossa vida como povo. Para vocês terem ideia, algumas das coisas que o Trump pode começar a fazer é, por exemplo, pressão diplomática. Trump poderia usar canais diplomáticos para expressar descontentamento com a decisão do governo brasileiro, que ele já está fazendo isso, buscando influenciar suas relações bilaterais, ter impacto econômico ou comercial. Poderia haver uma diminuição ou uma revisão nos contratos e acordos comerciais entre os dois países, afetando acordos de comércio, investimentos ou outro tipo de cooperação econômica. As retaliações em fóruns internacionais. Trump poderia buscar fazer críticas formais, públicas, ao Brasil em fóruns internacionais como a ONU ou em negociações multilaterais, caso queira aumentar a pressão sobre o governo brasileiro.
e, não menos importante, alterações em algumas relações bilaterais. Trump poderia decidir reduzir a colaboração ou cooperação em áreas como segurança, combate ao narcotráfico e questões ambientais, dependendo das prioridades de sua política externa. Resumindo e concluindo, pessoal, isso aqui pode dar uma M catastrófica. Pode acontecer muita coisa nisso aqui. E o Trump, que está assumindo o poder agora, não é o mesmo Trump que assumiu o poder antes. Foi um cara que foi perseguido, foi um cara que foi acusado, foi um cara que foi xingado, foi ofendido, foi, acima de tudo, massacrado pela mídia e pelo governo de esquerda americano. Ou seja, ele tá começando a equiparar a situação dele com a situação do Bolsonaro. E foi como eu disse para vocês no início do vídeo. Se ele levar isso pro lado pessoal, o governo brasileiro vai ter problemas sérios. E, consequentemente, quem vai sofrer mais e quem vai sentir mais é a população, que nada fez para prejudicar a relação entre os dois países. Para mais análises e notícias como essa, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!